Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver como calcular o intervalo de confiança para a média populacional, meu MI, quando a variância populacional é conhecida. Bora começar? Agora, por que a gente precisa criar um intervalo de confiança? Para estimar MI, a minha média populacional, o que a gente precisa fazer? A gente precisa selecionar uma amostra aleatória e aí calculamos a média amostral. E como há erro de amostragem, eu não posso utilizar o x-barra como um estimador pontual. Eu não posso dizer, por exemplo, que MI é igual a x-barra, ou seja, minha média populacional é igual à minha média amostral. Eu devo considerar o quê? Uma margem de erro para essa estimativa pontual. Então, eu devo considerar uma margem de erro para x-barra. O que vai acontecer? O meu intervalo para mim vai estar centrado no valor de x-barra e eu vou ter uma margem de erro para cima e uma margem de erro para baixo. Agora, como é que será que a gente calcula essa margem de erro? Para calcular a margem de erro, a gente vai precisar fazer algumas hipóteses. A primeira hipótese é que a amostra deve ser retirada aleatoriamente da minha população. Já a segunda hipótese é que a população é normalmente distribuída. O que significa isso? Que os dados populacionais da variável que eu desejo estimar, por exemplo, salário, a altura dos indivíduos, essa variável segue uma distribuição normal. Agora, essa não é uma hipótese necessária. Por quê? Porque o teorema do limite central resolve esse problema. Agora, para a gente calcular a margem de erro, eu vou precisar lembrar mais de uma coisa, da distribuição amostral de x-barra. A distribuição amostral da média da minha amostra. O que eu sei? Que x-barra segue uma distribuição normal com média Mi e variância sigma ao quadrado sobre n. Fazendo a transformação para normal padrão, que é aquela que eu consigo consultar as probabilidades na tabela, eu vou ter o seguinte: x-barra menos mi sobre sigma sobre raiz de n segue uma distribuição normal 0,1, uma distribuição normal padrão. Agora vamos ver isso aqui que eu coloquei. Eu coloquei que a probabilidade de x menos mi sobre sigma sobre raiz de n está entre menos EC e ZC é igual a 1 menos alfa. Então, esse 1 menos alfa aqui, ele vai, depois a gente vai ver que ele vai ser o meu nível de confiança. É uma proporção 0,95, que equivale a 95% de confiança, 0,90, que equivale a 90% de confiança, qualquer nível de confiança que eu queira estimar. Agora, vamos ver graficamente o que significa essa probabilidade que eu coloquei aqui. Graficamente, eu tenho aqui uma normal, padrão, com média 0, ZC menos EC, e a probabilidade está entre menos EC e ZC igual a 1 menos alfa. É o que está escrito nessa expressão aqui. Agora, vamos ver como é que a partir dessa probabilidade, dessa expressão que eu coloquei aqui, a gente vai conseguir criar um intervalo de confiança para mim. Então, eu vou partir dessa expressão que a gente vai desenvolver um pouquinho para a gente chegar no intervalo de confiança para mim. Então, vamos começar aqui. O meu objetivo é encontrar um intervalo de confiança para Mi. Então, o que eu vou querer fazer, Mi vai estar entre um valor e outro valor. Então, meu objetivo vai ser isolar o Mi aqui dentro e tudo que não é Mi, eu vou jogar para fora. Então, aqui a gente vai começar com o seguinte, pelas regras matemáticas. Eu primeiro vou pegar esse dividido sigma sobre raiz de n, eu vou jogar para os dois lados. Como está dividindo, eu vou jogar para ambos os lados multiplicando. Eu vou jogar para cá, para cá. Então, foi isso aqui que eu fiz. Menos EC vezes sigma sobre raiz de n. E do outro lado, ZC vezes sigma sobre raiz de n. Agora, o meu segundo passo, como eu quero isolar Mi, eu vou sumir com esse x-barra daqui do meio. Eu vou jogar para os lados também. Então, eu vou jogar para esse lado,
para esse lado. Eu vou agora inverter o sinal de x barra. Então, eu vou passar para ambos os lados subtraindo. Vai ficar assim, menos x barra de um lado, menos x barra do outro lado. Agora, eu tenho aqui, menos mi está entre dois valores, mas eu não quero criar um intervalo para menos mi. Eu quero criar um intervalo para mi. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Então, agora eu tenho aqui, multipliquei tudo por menos 1, ficou x barra mais EC vezes sigma sobre raiz de n. Tenho que inverter esse sinal também. E do outro lado, x barra menos EC vezes sigma sobre raiz de n. Agora, só para ficar bonitinho, eu vou rearrumar isso aqui, porque não está no formato usual. O que eu fiz agora, eu só inverti, joguei esse aqui, que é um valor menor, porque é o x barra menos um valor, e joguei para cá o outro, tá? Só para ficar de uma maneira mais usual. Então, o que eu tenho aqui dentro da probabilidade é exatamente o quê? Então, aqui é o meu intervalo de confiança para mim, quando a minha variância populacional é conhecida. Mi está entre esses dois valores aqui, que é o que eu vou calcular depois, com um menos alfa, botei vezes 100, porque eu vou calcular em porcentagem. Então, com 95% de confiança, com 90% de confiança, com 96% de confiança, com 98% de confiança. Aí depois eu vou determinar qual o nível de confiança que eu vou querer estimar meu intervalo para mim. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora vamos ver aqui com um pouquinho mais de detalhe esse intervalo de confiança para mim. Eu tenho aqui x barra e x barra mais dc vezes sigma sobre raiz de n, e do outro lado, menos dc vezes sigma sobre raiz de n. Agora, o que será que significa esse dc vezes sigma sobre raiz de n? Essa é exatamente a minha margem de erro. Ou seja, a margem de erro depende de dc, depende de sigma, meu desvio padrão populacional, e depende de n, que é o tamanho da minha amostra. Agora, vamos ver aqui pela expressão. Quanto maior for o meu sigma, maior vai ser a minha margem de erro. Então, quanto maior o meu desvio populacional, eu vou precisar de uma margem de erro maior. Quanto maior for o meu n, quanto maior for a minha amostra, quanto maior for o tamanho da minha amostra, a minha margem de erro vai ser menor. Por quê? Porque está dividindo por raiz de n. Então, quanto maior for a raiz de n, menor vai ser o valor da margem de erro. E eu também posso dizer o seguinte: quanto maior for o meu nível de confiança, a minha margem de erro também vai ser maior. Por quê? Porque meu nível de confiança está estritamente ligado com o meu ZC. Quando eu aumento o meu nível de confiança, então eu tenho aqui 0 no meio, aqui eu tenho ZC menos ZC. Então, aqui eu tenho um nível de confiança 1 menos alfa. Se eu aumento o ZC, ou seja, eu estou movendo para cá e movendo para cá, isso significa que a probabilidade dessa área aqui aumentou. Então, eu aumentei o meu nível de confiança. Então, na verdade, vai ser um trade-off. Se eu quiser uma margem de erro menor, eu tenho que diminuir o meu nível de confiança. Agora, bora fazer alguns exercícios para ver se a gente entendeu tudo direitinho. Então, vamos fazer agora o primeiro exemplo. Considere a distribuição do nível de colesterol para todos os homens que são hipertensos e que fumam. Essa distribuição tem uma média desconhecida, e a gente chamou essa média desconhecida de mi. Então, minha média populacional é desconhecida. E um desvio padrão,
igual a 46 miligramas por 100 ml. Suponha que extraímos uma amostra de 12 indivíduos dessa população e encontramos o nível médio de colesterol igual a 217 miligramas por 100 ml. Construa um intervalo de confiança para o nível médio de colesterol de todos os homens que são hipertensos e que fumam com 95% de confiança. Então, eu quero estimar um intervalo para mim com 95% de confiança. Então, o primeiro passo aqui é o mais importante, é a gente separar todos os dados que a gente tem. Mi, a gente não tem, é o que a gente quer estimar. A gente tem a média amostral, tem sim, é o 217. Então, vou colocar aqui 217. Aqui, isso aqui é muito importante, eu tenho que determinar se a minha variância populacional é conhecida ou não. Então, aqui eu tenho uma informação sobre desvio padrão, 46 miligramas por 100 ml. E agora, tem que identificar se esse é um desvio padrão amostral ou populacional. Então, vocês perceberem aqui, em todo momento, aqui no início, eu estou falando da minha população, para todos os homens que são hipertensos, essa distribuição tem uma média desconhecida, Mi, que é a minha média populacional, e um desvio padrão igual a 46 miligramas por 100 ml. Então, esse desvio padrão aqui é o meu desvio padrão populacional. Eu nem tenho informação sobre o desvio padrão amostral. Tamanho da amostra, 12, tá aqui, foram 12 indivíduos retirados de maneira aleatória. E falta determinar o meu ZC. O meu ZC vai ser referente a 95%. Eu vou montar aqui e aí a gente determina o ZC. Vamos lembrar daquela fórmula inicial antes da gente deduzir a fórmula para o intervalo de Mi? Vamos montar ela e vamos fazer aqui passo a passo e no próximo exercício a gente já usa a fórmula final. Então vamos lá. Vou marcar aqui, ó, probabilidade menos GC menor ou igual x barra menos mi sobre sigma sobre raiz de n menor ou igual GC igual, aí na fórmula era 1 menos alfa, né? Então, igual a 1 menos alfa. Só que como eu estou pedindo intervalo de confiança de 95%, eu quero que essa probabilidade aqui seja igual a 0,95. Então, vamos olhar lá a distribuição normal padrão na tabela. Então, eu tenho aqui, ó, média 0, e quero que essa probabilidade aqui total seja 95%. E se vocês olharem na sua tabela da normal, vocês vão ver que o GC é 1,96 menos ZC menos 1,96. Então, aqui eu já posso substituir esses valores aqui. Então, vai ficar probabilidade de menos 1,96 menor ou igual. Já vou substituir x barra 217 menos mi sobre sigma 46 sobre raiz de 12 menor ou igual a 1,96. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o 46 dividido por raiz de 12 para ambos os lados. Aqui está dividindo, vou passar para cada lado multiplicando. Então, vai ficar menos 196 vezes 46 sobre raiz de 12 menor ou igual 217 menos mi menor ou igual 196 vezes 46 sobre raiz de 12. Resolvendo isso aqui, eu vou encontrar menos 26,03 menor ou igual 217 menos mi mais 26,03.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 217 para ambos os lados. Aqui está positivo. Vou passar para os dois lados como negativo. Então, vai ficar menos 26,03 menos 217 menor ou igual menos mi menor ou igual 26,03 menos 217. Vamos resolver isso aqui. Eu vou encontrar menos 26,03 menos 217 vai ficar menos 243,03 menor ou igual menos mi menor ou igual menos 197. Agora, eu vou pensar o seguinte, eu quero encontrar um intervalo para valores de mi e não para valores de menos mi. Então, vou multiplicar tudo por menos 1, vai ficar 24303. Tem que inverter aqui o sinal de desigualdade. Mi, inverto o sinal de desigualdade e 197. Só para colocar no formato usual que a gente sempre vê, eu vou rearrumar isso aqui, vai ficar mi menor ou igual 190,97 e menor do que 243,03. Então, com 95% de confiança, mi está entre 190,97 e 243,03. Existe uma chance de 5% do valor de mi estar fora desse intervalo. Agora vamos fazer aqui o último exercício, esse exemplo 2, é uma questão de concurso. Vamos ler aqui. Os salários de todos os 170 empregados de uma empresa apresentam uma distribuição normal com desvio padrão igual a 364. Uma pesquisa com 49 empregados selecionados ao acaso detectou uma média de 1.560 para os salários dessa amostra. Com base no resultado dessa amostra e considerando na distribuição normal padrão D, a probabilidade de ser maior do que 2,5 é igual a 2%, obtém-se o intervalo de confiança de 96% para a média dos salários da empresa em reais é igual a que quer que a gente encontre o quê? O intervalo de confiança para mi com 96% de confiança. Aqui a gente não vai nem precisar consultar a tabela da distribuição normal, porque questão de concurso geralmente dá uma dica do valor de ZC. Então vamos separar aqui os dados que a gente tem. A gente conhece x barra, tá aqui, x barra igual a 1.560. O sigma, aí é aquela questão, será que eu conheço ou não o meu desvio padrão populacional ou minha variância populacional? Eu conheço sim, o meu desvio padrão populacional. Eu tenho aqui os salários de todos os empregados de uma empresa apresentam uma distribuição normal com desvio padrão igual a 364. Nem tenho o meu desvio padrão. Tamanho da amostra, 49. E ZC. ZC, eu vou pegar aquela informação que está sendo dada ali. Probabilidade Z maior do que 2,05 é igual a 2%. Vamos montar aqui. Distribuição normal, média 0. ZC 2,05 e eu sei que a probabilidade de ser maior do que 2,05 é 2%. Então, se vocês completarem para o outro lado, aqui eu também tenho 2%. Então, se eu tenho 2% aqui mais 2% aqui, aqui no meio eu vou ter o quê? 96%. Que é exatamente o que? O meu nível de confiança que eu quero encontrar. Então, o meu ZC aqui vai ser 2,05. Aqui, ao invés de fazer toda aquela transformação que eu fiz no exercício anterior, já vou utilizar a fórmula final,
que a gente deduziu para o intervalo de confiança. Então, eu tenho Mi está entre x barra mais ZC vezes sigma sobre raiz de n e x barra menos ZC vezes sigma sobre raiz de n. E aí, vou substituir aqui os valores. Então, vai ficar o seguinte: 1.560 mais ZC 2,05 vezes 364 sobre raiz de 49. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa. 1.560 menos 2,05 vezes 364 sobre raiz de 49. Então, vamos resolver essa conta aqui primeiro. Aí vai ficar 1.560 menos 106,6 e do outro lado 1.560 mais 106,6. Esse 106,6 é a minha margem de erro. Então, eu vou ter o x barra mais a margem de erro e menos a margem de erro. Então, isso aqui vai ficar 1.453,4 menor ou igual 1.666,6. Então, esse aqui é o meu intervalo de confiança, meu intervalo de valores para a média de salários da empresa com 96% de confiança. Existe uma chance de 4% de o valor de Mi estar fora desse intervalo. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.